Boa noite, meus queridos amigos e companheiros. Sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso poder estar aqui contando com a participação de todos vocês. Marcileia, Ana Cristina, Maê, Reinaldo, Anitta, Claudionor, a Vânia, minha irmã, seja bem-vinda, Natália, a Helena, a Lídia, e assim vamos chegando todos para mais um início de noite de reflexões, né? Um início de noite de estudos, de uma breve leitura daquilo que Kardec nos propõe, sobretudo no Livro dos Médiuns. Boa noite, Cecília, boa noite, Eveline, a fim de que nós entendamos um pouco mais sobre determinados fenômenos que nos acontecem. É uma forma de nós entendermos um pouco mais sobre esse mundo espiritual à nossa volta, que infelizmente muitos ainda não... Como é que nós podemos dizer? Não têm ainda certeza da sua própria existência, desconfiam e eles influenciam, ou este mundo espiritual influencia e muito em nós. Então, é importante nós conhecermos algumas das características e das propriedades ou dos princípios e leis que envolvem este mundo, exatamente para facilitar o nosso entendimento e, sobretudo, as nossas posturas diante dessas informações, diante desses fenômenos, diante dessa própria interferência. E esta obra, este Livro dos Médiuns, ele é importante exatamente porque ele vem nos trazer esta noção. Então convido todos aqui a nesse instante fazermos as nossas orações, né? Uma boa noite aqui a Marcileia, todos os seus compartilhamentos, a Joana, o Alex, que nós possamos então fazer as nossas preces, a nossa oração. E oração nada mais é do que este momento de nós entrarmos em contato, de nós entrarmos em sintonia com o nosso Mestre amado e querido Jesus, com o nosso anjo da guarda, a fim de que, percebendo melhor todas essas energias e vibrações que nos envolvem, possamos também escolher o que fará parte da nossa vida, como nós queremos nos portar ou nos comportarmos, sobretudo pela presença, a presença daqueles que são importantes para nós e que possam nos influenciar positivamente na nossa vida. Nunca estamos e nem estaremos sós. Só que nós escolhemos as companhias de acordo com as nossas vibrações. Que nós possamos então, aproveitando esses momentos em que estamos em família, para identificar as nossas reais características, as nossas mais íntimas vibrações e procurar sempre melhorar, procurar sempre nos transformarmos, claro, para melhor, para ter uma vida mais tranquila, para termos mais qualidade de vida. E que essas energias e vibrações nos auxiliem a fortalecer toda a nossa estrutura física acima de tudo, auxiliando-nos no trato com as doenças, com as dificuldades e com os obstáculos. Que assim seja, é exatamente isso que nós sempre esperamos. Boa noite aqui a nossa querida Joana lá de Guaxupé, a Célia e a Tuca, que também se fazem presente conosco. Bem, gente, nós estamos, como eu disse, hoje um dia de
continuarmos o estudo do Livro dos Médiuns. E não sei se vocês perceberam, mas nós estamos avançando nessas nossas leituras. E que interessante, né? Às vezes nós não conseguimos pegar uma obra dessa e levar uma leitura adiante, e a gente tem conseguido aqui nos nossos estudos. Para vocês terem uma ideia, nós estamos mais ou menos no que diz respeito ao Livro dos Médiuns. Eu estava olhando a Gênese também. Nós já conseguimos ler e estudar mais de um quarto destas obras, o que na nossa visão representa realmente algo bem interessante, sobretudo por quê? Porque a gente vai passar a ter uma ideia, uma noção melhor dessa própria espiritualidade, e em especial aqueles que seguem justamente essa doutrina espírita vão ter a noção do que vem a ser efetivamente toda esta teoria, esta codificação elaborada por Kardec. Porque muitas das vezes nós praticamos determinadas coisas, nós conhecemos um pouco da doutrina, mas falta-nos aprofundar um pouco mais para termos assim uma facilidade de trazer esses conceitos, esse conhecimento para o nosso próprio dia a dia. E aí eu tenho certeza, isso vai melhorar e muito a nossa forma de ver e enxergar o mundo, a nossa forma de ver e enxergar a própria vida, e sobretudo de caminharmos com um pouco mais de tranquilidade, de paz, aceitando melhor, em especial, todas essas questões que nos envolvem, sobretudo este momento que nós estamos atravessando de uma pandemia. Uma pandemia que nada mais é do que uma oportunidade de começarmos a refletir um pouco mais e melhor sobre todas essas questões que a humanidade, infelizmente, tem relegado a segundo plano, para nós identificarmos aquilo que é extremamente importante e aquilo que representa a própria realidade. Nós estamos aqui estudando e vamos identificar este ensaio hoje no capítulo 6. Olha só, nós já estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns. Estamos encerrando o capítulo 6 hoje, já vamos passar depois para o capítulo 7 e com isso a gente vai avançando. E hoje nós vamos ver um ensaio teórico sobre as aparições, que a gente tem estudado nesse capítulo 6, justamente as manifestações visuais. Nós estamos ainda neste capítulo, tá? Nós identificamos aí alguns aspectos sobre essas próprias aparições, fizemos aí um ensaio, algumas perguntas que Kardec fez para a espiritualidade e ela respondeu. E hoje, neste ensaio teórico, Kardec vai elaborar como que alguns princípios que ele conseguiu elaborar justamente através desses estudos, justamente através dessas observações, dos relatos que, sobretudo, médiuns videntes lhe passou. E a gente vai identificar primeiro que, lembram, nós temos duas formas de vidência. Nós temos aquela vidência durante o sono, que são justamente os sonhos. A forma como nós trazemos as experiências neste período de desprendimento do corpo físico, que é um período extremamente importante, tá? A gente vai estudar o sono mais adiante, sobretudo no Livro dos Médiuns, o que representa o sono para nós e os sonhos, tá? Então, essa parte da vidência que nós trazemos essas informações e as imagens do mundo espiritual, e aquelas pessoas que também no estado de vigília conseguem ver e enxergar os espíritos. Então quando a gente fala na vidência, e aí nesse tópico ele já vai mais uma vez iniciar por essa questão do sono, a gente pode ter neste período uma visão atual das coisas que nos acontecem, do ponto de vista espiritual, ver no mundo espiritual as coisas que nos acontecem. Nós podemos ter acesso, através desta vidência, a algumas informações do nosso próprio passado, e nós também podemos ter, e aí tem várias pessoas que conseguem ter um pressentimento do futuro, ou um aviso do que vem a ser o futuro, ou do que poderia vir a acontecer no futuro. No decorrer da nossa exposição, eu vou citar um exemplo de alguns médiums, tá? Por quê? Porque a gente está falando de mediunidade. Quando você fala em mediunidade, você fala em predisposição orgânica, e com isso você está falando numa determinada tarefa. A gente também vai estudar sobre os médiums
nos capítulos mais adiante. Então tem determinadas pessoas que trazem esta carga de trabalho, tá? A fim de que eles possam, através dessa sensibilidade, procurar desenvolver, sobretudo através do conhecimento da própria doutrina espírita e no relacionamento, no trato com as pessoas, que é o que vai nos trazer a evolução moral. A gente até comentou isso aqui ontem no livro Céu e Inferno, quando Kardec fala que a gente desenvolve a inteligência, ou nós não evoluímos intelectualmente através do trabalho, e a gente evolui moralmente através dos relacionamentos. Então, tem determinados médios que têm aí algum aviso do próprio futuro ou do que poderia vir a acontecer, e aí passam através dos médiuns este alerta. Nós vamos contar pelo menos uns 2 casos daqui a pouco, até para trazer um pouco de prática a essas nossas exposições. Também podemos extrair dos quadros, daquilo que nós vemos, daquilo que nós registramos no nosso cérebro no período noturno, de descanso, de desprendimento do nosso corpo físico, assim como também no estado de vigília, nós podemos extrair quadros alegóricos de conselhos que os espíritos procuram nos trazer. Nós temos realmente essa oportunidade, e a evidência ou essas manifestações visuais têm essa função de trazer para nós justamente alguns conselhos do plano espiritual, assim como também nós podemos identificar através desses quadros, através destas visões, vejam, manifestações visuais, algo que possa nos induzir a erro, lisonjear as nossas paixões. Cada um tem, com certeza, ou sofre influências de acordo com os sonhos que possui no seu dia a dia. Então, essas manifestações visuais são interessantes e importantes justamente para isso. E Kardec vai estabelecer assim alguns tópicos, alguns pontos ou alguns princípios. Então, ele vai dizer, praticamente fazendo um resumo deste capítulo, que a gente pode ver apenas vultos. Tem pessoas que veem apenas vultos, como se fosse uma claridade esbranquiçada, como ele diz, tipo um vaporzinho, que pode ser realmente espíritos. Calma, tá? Por que eu digo pode ser? Porque a gente vai estudar daqui a pouco a teoria das alucinações. Então a gente não tem que ter aquela coisa de sempre atribuir aos espíritos. Tudo que a gente vê é coisa dos espíritos. Não. Às vezes pode ser uma alucinação. Por isso que, qual seria o comportamento adequado e ideal quando nós tivéssemos o contato através da visão com alguns espíritos? É aquilo que nós falamos nos nossos encontros passados. Questionar, perguntar para eles o que eles querem. Quem são eles? Estão precisando de alguma coisa? Porque, a gente vai ver mais adiante, de novo, há uma permissão da espiritualidade superior para que estes fenômenos aconteçam, para que estes espíritos nos apareçam. Então, tem pessoas que vão ver vultos, vão ver uma claridade, agora já tem pessoas que vão enxergar nitidamente. Vão enxergar tão nítido que vão identificar, por exemplo, até os traços fisionômicos da pessoa, os menores traços. E aí você fala, poxa, realmente é aquela pessoa. Tem espíritos que vão aparecer trazendo inclusive trejeitos de como que eles faziam, de como que eles falavam. Por exemplo, a gente pode acompanhar nas falas do Divaldo, principalmente quando ele vai encerrar algum congresso, sempre costuma ter uma mensagem de Bezerra de Menezes. E a gente já viu qual que é aquele jeito com que o Bezerra de Menezes fala. Nós já captamos aquela voz dele. Então, são trejeitos, são maneiras que os espíritos vão utilizar-se simplesmente para se fazerem conhecidos, tá? Então, existem essas duas formas. Nós temos aquela forma de vulto, uma pequena claridade, ou podem aparecer nitidamente. Assim como nós sabemos das características do perispírito. O perispírito tem inúmeras propriedades. Dentre elas, essa capacidade de se mostrar da forma como ele deseja. Então, vamos supor que tem pessoas que vivem nessa existência e trazem consigo determinadas deformações físicas. Trazendo essas deformações físicas, quando elas retornam ao plano espiritual, o perispírito pode reconstituir-se
em breve espaço de tempo, desde que ele esteja pronto, desde que ele esteja preparado, desde que ele esteja assistido. Mas se ele for aparecer para alguém, justamente para mostrar para a pessoa que é ele mesmo, ele pode trazer essas características, essa deformidade física, justamente para comprovar, olha, sou eu mesmo, eu estou trazendo essa característica para vocês. Nós temos, por exemplo, Emmanuel. Emmanuel é um espírito que, depois da encarnação como senador Publio Lentulus, ele teve diversas outras existências, mas ele resolveu se manter daquela forma. Então há essa possibilidade, só para vocês verem que eles podem aparecer da forma que acharem mais conveniente e, sobretudo, para justamente mostrar e convencer as pessoas. E aí Kardec faz uma comparação bem interessante. Se nós hoje temos como instrumentos um microscópio que nos ajuda a enxergar o mundo dos infinitamente pequenos, assim como nós temos o telescópio que nos ajuda a enxergar o macro, o universo, essas coisas que estão longe e distantes de nós, nós temos comparações do próprio Kardec. Nós temos os médiuns videntes que têm exatamente essa função de trazer as informações como instrumentos de como é o mundo espiritual que nos envolve. Então, é sempre interessante, se vocês estiverem numa casa espírita fazendo algum tipo de trabalho, se puder ter uma assistência de um médium vidente, vocês vão ver quantas observações eles vão trazer para vocês no momento da reunião, e aquilo pode melhorar o nível da própria reunião com as informações que ele traz. Lógico, desde que seja uma pessoa preparada, desde que seja uma pessoa que entenda a própria doutrina, desde que seja uma pessoa que esteja antenada, sobretudo, com a espiritualidade superior. Por quê? Porque assim como nós estamos falando que o perispírito tem essa plasticidade toda, podem vir determinados espíritos zombeteiros, brincalhões, que vão se apresentar de uma determinada forma, como se fosse um guia espiritual, como se fosse um espírito evoluído, simplesmente para poder enganar, e engana a assembleia toda. Então, tem que ter um preparo. Por quê? Lembra que a gente comentou? Além da permissão da espiritualidade superior, há também uma necessidade de combinação de fluidos para que o espírito apareça, para que ocorram as aparições. E aí, quanto mais avançado e evoluído for esse médium vidente, dificilmente ou mais difícil será enganado pelos espíritos zombeteiros e brincalhões. Então, essa necessidade do estudo, da evolução, sobretudo moral, ela é realmente interessante e importante, tá? Então, os videntes, Kardec faz essa comparação com o próprio microscópio. Eles estão aí para nos revelar todas essas informações que nós precisamos e podemos ter deste mundo que nos envolve. Ainda, no que diz respeito a alguns princípios que Kardec vai trazer para nós sobre essa questão das aparições, vamos lembrar do sono, sobretudo dos sonhos. Gente, os espíritos vão aparecer para nós, repito, da forma como for mais conveniente, como for mais interessante, sempre com a permissão da espiritualidade superior. E com isso, eles podem deixar em nós uma marca tão vibrante daquele encontro, que a gente vai despertar com aquela certeza, ou muitos com uma sensação daquele encontro. Às vezes você desperta com o cheiro daquela pessoa, às vezes você desperta com o abraço daquela pessoa. Você se sente abraçado, você desperta assim, quando volta para o seu corpo, você sente aquele abraço, e aquele abraço apertado. Então isso é muito comum, e muitas das vezes é a forma como a espiritualidade utiliza para deixar bem nítida essas sensações de que você teve realmente um encontro espiritual, você viu determinadas pessoas. Eu vou citar aqui para ilustrar. Eu falei para vocês no nosso encontro passado de um médium, que inclusive ele tem dado entrevistas naquele programa Espírito Amigo, pela rede Amigo Espírita, o Luiz Hu, e ele é peruano,
mas viveu algum tempo aqui no Brasil, viaja para muitos países justamente divulgando a doutrina espírita, e ele contou no último programa uma experiência que ele teve justamente de evidência desta forma. Ele estava dormindo e ele sonhou. Sonho é a forma como nós falamos para trazer e registrar esses encontros que nós temos no mundo espiritual. Então ele sonhou com a casa onde ele morava, lá no Peru, e ali onde ele morava, ele falou que tinha um sobrado, a família alugava a parte de cima para uma outra pessoa, e nessa casa de cima morava um rapaz que tinha a mesma idade que ele, então eles brincavam muito juntos, e a mãe desse rapaz. E justamente naquele dia ele sonhou com a mãe do rapaz, e que a mãe pediu para que ele procurasse o seu filho, que foi seu amigo lá na infância, porque ela estava muito preocupada e que ele estava prestes a cometer o suicídio. E aí, lógico que eu não vou contar a história toda, só para a gente resumir, e aí ele disse que quando ele acordou, ele sentiu direitinho aquele beijo, aquele hálito da mãe do rapaz, do seu amigo, no seu rosto, que inclusive ele acordou e passou a mão no rosto, simplesmente assim, querendo limpar, de tão nítido e forte que foi essa impressão que ele trouxe do mundo espiritual. Então ele viu. Tá? E é interessante por quê? Porque quando a gente for falar mais abaixo sobre a teoria das alucinações, alguns contraditores da própria doutrina vai falar que isso não existe. Esse negócio de visão é coisa assim que conversa para boi dormir, vamos dizer vulgarmente, né? E que isso não existe. São tudo coisas da nossa própria mente que, num estado de sobreexcitação, ela cria aquela alucinação na sua memória. Mas como disse o Luiz Hu, olha, tinha só o menino que ele não encontrava, tinha mais de 20 anos. Por que ele, naquele momento, viria na mente dele aquela pessoa ou aquela imagem, se ele realmente não tivesse sonhado com a mãe do rapaz? Não fazia sentido. Agora falou, se ele tivesse pensando no rapaz, sim, então, durante o dia eu pensei, só que ele tinha esquecido porque tinha mais de 20 anos, ele não sabia nem onde o rapaz estava. Aí depois que ele foi pesquisar ali pelo Google, Facebook, ele conseguiu descobrir o rapaz. E para vocês terem uma ideia, ele descobriu o rapaz e o rapaz estava morando lá na Austrália. E ele aqui no Brasil e o rapaz lá na Austrália. Aí ele entrou em contato com o rapaz e tal, falou, contou do sonho, só que o rapaz não acreditava. Mas aí o rapaz disse, olha, Luiz, a minha mãe faleceu tem 1 semana. E aí ele vai contar que depois ele conversou de novo com o rapaz, e o rapaz aí que confessou para ele que ele tinha perdido a esposa, ele tinha perdido a mãe, a esposa tinha divorciado e saiu, foi embora com a única filha do casal, e que ele estava sozinho, tinha perdido emprego, estava com muitas dívidas. Então veja, isso aconteceu durante o sono, uma visão que ele teve e ele trouxe. Mas para falar o quê? Dessas impressões. Por isso que é muito interessante, quando a gente for estudar o sono, quando a gente for estudar os sonhos, eu vou repetir isso para vocês. Gente, nós temos que aprender a nos preparar para dormir e nos preparar para acordar. Por quê? Porque a gente pode trazer tantas informações do plano espiritual para cá, que se você não estiver totalmente preparada para este despertar, você vai perder muitas dessas memórias. Tá? Então essas sensações que a gente tem, que a gente vai percebendo, elas são importantes e interessantes. Por isso preparo tanto para dormir quanto para acordar. Repito, vamos dizer isso quando estivermos estudando mais o sono e os sonhos. Aqui é só algumas impressões sobre essas aparições. Esse ensaio teórico das aparições nesse capítulo das manifestações visuais que Kardec nos traz aqui no livro dos médiuns. Tá? Então, quando a gente passa a entender este mundo espiritual à nossa volta, quando a gente passa a entender as leis que regem o mundo espiritual, a gente vai percebendo que tudo isso que parece sobrenatural é algo absolutamente normal e natural. Então, houve um fenômeno da aparição de Nossa Senhora, de Maria Santíssima.
aquilo não é algo extraordinário, é algo natural. Por quê? Porque o perispírito ele pode sim aparecer para determinadas pessoas, tá? Sejam em sonhos, seja quando acordados. Ana Cristina, não se preocupe, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre isso de novo, quando a gente estiver falando de sono e de sonhos. Mas, rapidamente posso dizer para você, para todos, que nós não lembramos justamente porque, primeiro, a gente não se prepara tanto para dormir quanto para acordar. E aí a gente perde. Quando a gente volta para o nosso corpo, tá? O que acontece? Nós entramos, vamos assim dizer, de cabeça no corpo físico e o mundo espiritual ele perde todo o sentido e significado para nós. Então como é que você vai trazer uma impressão do mundo espiritual se você particularmente acaba nem aceitando o mundo espiritual? Opa, acordei, tem que correr, tem que trabalhar, tem que fazer. Então, a sua mente não se prepara para trazer essas impressões que, pode ter certeza, estão todas registradas na sua memória. Tá? Então, a gente não lembra por quê? Porque a gente não temos o hábito de fazer esse exercício de lembrar, e também por quê? Porque a gente está tão preso e apegado à matéria que a gente entra no corpo, às vezes acorda com um despertador e levanta, vai correndo, vai fazer as outras coisas, e a gente se esquece de que nós somos espíritos que possuímos um corpo, e essa vida espiritual ela tem muita ou uma extrema importância para nós. O dia que nós começarmos realmente a fazer esse tipo de trabalho, de lembrar dos nossos sonhos, lembrar desses contatos espirituais, aí você vai ver, vai ser um exercício. Toda mediunidade pode ser desenvolvida, inclusive essa de lembrança dos sonhos pode também ser desenvolvida pelos espíritos, ok? Então, quando a gente aprender que tudo isso está no campo da própria natureza, que não passa de uma combinação de fluidos com a permissão do plano espiritual, aí a gente vai fazer com que o sobrenatural desapareça. É isso que Kardec vem nos trazer. E é claro, não podemos esquecer, quando a gente está falando de espíritos aparecerem, eles vão aparecer, gente, independentemente de onde nós estivermos. Kardec vai dizer, o perispírito, ele não encontra barreiras, ele não encontra obstáculos nesta matéria densa que nós temos. E a Kardec ainda cita essa comparação como uma luz com relação a um corpo transparente. Um corpo transparente consegue reter a luz? Não, ela vai passar. De alguma forma, ela vai passar. Talvez não com aquela nitidez, mas ela vai passar. E aí a gente lembra daquela passagem que está lá no Evangelho. E o evangelista, ele deixa o negócio tão claro que, estando as portas e janelas fechadas, Jesus apareceu entre eles. Olha, ele ainda deixou bem claro que estavam fechadas as portas, estava fechada a janela, tudo. Para mostrar que realmente foi um corpo espiritual que apareceu ali. Por quê? O corpo espiritual, a gente já falou, é uma matéria diferente, apesar de que, não se esqueçam, matéria primitiva é uma só, mas ela está numa forma de coesão entre as moléculas diferente, então ela tem essa facilidade, ou seja, a matéria densa como essa nossa não oferece resistência e obstáculo para os espíritos, e aí pode aparecer em qualquer lugar. Assim como quando a gente fala da visão, a nossa visão é através dos olhos da alma. Por isso que, podem perguntar para as pessoas que veem espíritos, até quando você fecha os olhos você vê. Por quê? Porque você não está vendo com os olhos físicos. Você vê exatamente com os olhos da alma. Tá? Também, não sei o que tem, então eu vou apagar a luz. Você pode apagar a luz que você vai continuar vendo. A luz está... Não, eu vou dormir com a luz acesa. Se ele for aparecer para você, ele vai aparecer para você também com a luz acesa. Tá? Por quê? De novo, são características diferentes. Há uma combinação de fluidos entre o espírito e o médium. E uma permissão divina. Por isso que a gente deve sempre questionar, indagar. Opa, peraí. Se ele está aparecendo, tem alguma coisa. Pergunte. Aí é claro que a gente vai ter que perder um pouquinho daquele nosso medo, aquele receio dos próprios espíritos, que nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Mas agora já está sendo apresentado a todos vocês, não tem problema, a gente já viu aqui,
A espiritualidade fala, o espírito desencarnado não pode te fazer mal. Prometi para vocês, quando a gente for estudar o livro dos Espíritos, que é a continuidade do estudo de ontem, a gente vai falar que a inteligência não pode agir sobre outra inteligência. Não pode. Por quê? Exatamente porque só Deus, que é a inteligência suprema, pode influenciar e agir sobre outro. Agora, se você se deixar influenciar, é outra história. Tá? Então, mas a gente vai falar mais disso depois. O Célio está falando aqui que ele tem essa facilidade de ver. Então, justamente, Célio, que você consiga entender e captar bem isso, que esses nossos estudos, assim como outros que você deve ter feito, lhe facilite este processo de comunicação e que você consiga atingir o objetivo desta sua tarefa. Existe uma tarefa, uma missão por trás disso. Né? E a Eveline falando também que ela sente o que vem do coração. Claro, gente, a sensibilidade, ou aquilo que a gente pode chamar de um sexto sentido, vai sempre nos mostrando as coisas que estão à nossa volta. E aí a gente deve questionar, peraí, o que eu estou sentindo? Vocês vão ver, lá na questão 459 em diante, a gente vai aprender também sobre essa interferência dos espíritos na nossa vida, inclusive em tudo isso que vocês estão falando aqui. A Rosângela diz que sente cheiro, a Eveline falando que as coisas que vêm do coração, o Célio que vê, a gente vai perceber que nessa interferência que eles exercem, tem coisas que vêm da nossa própria cabeça, já tem coisas que vêm deles. Então a gente só vai precisar de se conhecer melhor para a gente diferenciar. E aí sim, vamos perguntar, peraí, você está precisando de alguma coisa? Quem está aqui? Ah, você sentiu um cheiro? Peraí, esse cheiro é de quê? Esse cheiro é de quem? Pode conversar. Por quê? Porque você vai ter um diálogo dentro da sua própria mente. No seu cérebro, ele vai registrar esta conversa. E aí, é claro, você vai ter que confiar no seu instinto, você vai ter que confiar na sua intuição, melhor dizendo, você vai ter que confiar na espiritualidade. Tá? Isso, de novo, é a gente começando a conhecer esse mundo espiritual à nossa volta, justamente para facilitar estes contatos que nós temos. Bom, aí a gente só vai passar por um detalhe aqui para que vocês entendam. É o que Kardec vai também explicar. E tem algumas traduções, dependendo da editora, que ela vai até trazer um capítulo falando dos espíritos glóbulos. Tá? Mas não preocupa com isso não tem espíritos glóbulos. É uma coisa que Kardec vai mencionar, que tem determinadas aparições que elas podem ser, vamos assim usar essa expressão, uma ilusão de ótica. Parece que você está vendo, mas às vezes você não está vendo. É um reflexo de alguma coisa. E aí, é claro, eu não estou falando, aí não é espírito. Se você está vendo um reflexo, uma ilusão, se você for perguntar para aquela ilusão, a ilusão não vai te responder. Está vendo por que a espiritualidade falou que é importante, às vezes, você questionar, perguntar? Então, opa, é uma ilusão. Vamos olhar direitinho. Agora, se você ficar com medo, aí, poxa, o medo e tal, você vai correr, vai colocar tudo ou toda a responsabilidade e culpa nos espíritos, e aí o negócio realmente fica complicado. Tá? Tem uma outra coisa que Kardec vai dizer, que é, vejam, observações e pesquisas, estudos de Kardec, um humor aquoso dos olhos. Isso também, esse humor aquoso dos olhos, eles podem dar a impressão de que você está vendo um vulto, que você está vendo alguma coisa. Mas não é nada, é coisa do seu próprio olho. Tanto é que se você virar o olho, ele vai te acompanhar. Se você virar para cima ou para baixo, essas imagens vão te acompanhar. Isso não é um espírito que você está vendo, não é uma vidência. Tá? Aí é o que? Este humor aquoso dos olhos. Assim como ele vai citar também algumas centelhas que se produzem como feixes numa contração do músculo do próprio olho. Veja, gente, Kardec, ele foi assim, pesquisando, identificando e perguntando tudo. Essas coisas podem acontecer, e aí não são espíritos. E ele fala que devido principalmente a uma eletricidade fosforescente da íris. Então nós temos alguns problemas nos nossos olhos que, não adianta, por mais que você fala com uma pessoa, ela vai achar que está enxergando com os olhos do corpo. Ela não vai perceber que está enxergando com os olhos da alma. Tá?
O dia que vocês tiverem essa sensibilidade bem desenvolvida, às vezes vocês fazem o quê? Opa, tem? Fecha o olho, concentra e aí tenta ver se realmente é algum espírito e conversa com eles. Seria simples, tá? Ou, não, é coisa... Não, eu fechei o olho, desapareceu, sumiu. Então, às vezes, é coisa física do seu próprio olho, desses músculos, da sua íris que está querendo mostrar alguma coisa, algum problema físico e não uma aparição de um espírito. Ok? Então, o perispírito, como diz Kardec, ele é a chave para explicar uma quantidade inumerável, se não quase todos os fenômenos. Tá? A Natália está dizendo que gostaria. Natália, só para te falar, assim como todas as mediunidades, elas podem ser desenvolvidas, tá? Mas só que, de novo, Kardec vai chamar essa atenção. Quando a gente vai buscando um desenvolvimento, sobretudo quando a gente vai querendo evocar espíritos para ver ou forçar alguma coisa, a gente pode se ver ou acabar sendo vítima de espíritos zombeteiros em determinados momentos. Tá? Então, se você quer desenvolver, você pode desenvolver, mas tente fazer isso de uma forma muito natural. Por exemplo, comece se preparando bem e melhor para dormir, para que você faça e tenha essa experiência durante o sono e os sonhos. E aí você vai perceber que este sexto sentido que você tem, ele pode ser realmente muito mais interessante. A Terezinha falou agora há pouco aqui da intuição. Realmente ela pode ser muito mais interessante e importante para você do que uma visão muito clara que, como você às vezes gostaria. Mas pode fazer esse treinamento de tentar lembrar do que acontece no mundo espiritual, até para saber se realmente você estaria preparada para esta vidência, porque nem todos estão preparados. Às vezes nós temos vontade, mas não estamos totalmente preparados. Então, se não veio, se nós não temos alguma coisa, alguma razão, tem. Ok? Eu queria até terminar, mas eu acabei aqui, estou olhando para o relógio, o meu relógio, eu não sei se ele está correndo um pouco mais rápido do que o normal. Mas eu não vou conseguir falar aqui da teoria das alucinações. E isso até foi interessante porque, e agradeço essa participação de vocês com esses questionamentos, porque é uma interação, nós estamos numa reunião. Então isso aqui não é um curso para eu chegar e começar a falar. Então, essas interferências ou intervenções de vocês, elas são interessantes. Nós estamos fazendo um estudo. Ok? Então fiquem tranquilos. Sobretudo porque, igual a gente falou, agora começa realmente uma parte interessante, que é aquela parte inicial, bem teórica, ela às vezes fica assim um pouco com uma certa dificuldade de entendimento. Quando começa nessas questões mais práticas, aí torna-se realmente mais interessante. Então, eu não vou conseguir falar sobre a teoria das alucinações. E é interessante por quê? Porque aqui nós vamos trazer um exemplo do Divaldo, que aconteceu com ele, tá? Assim, muito interessante para explicar essa teoria das alucinações. A gente vai falar um pouquinho também sobre os sonhos rapidamente, por quê? Porque Kardec traz alguns esclarecimentos, sobretudo do funcionamento da memória, do inconsciente e dos sonhos, antes das teorias de Freud e de Jung, que foram dois grandes estudiosos. Nós temos o Freud, que é o pai da psicanálise, e nós temos o Jung, que já é mais no lado da psicologia analítica, como o Valdinei me explicou recentemente, tá? Que trabalham muito dentro dos sonhos. Então Kardec elaborou um pouco dessa teoria antes dessas teorias e desses estudos dessas pessoas. Então, só para vocês verem como que o negócio é interessante, eu não vou iniciar, por quê? Porque nós já até ultrapassamos o nosso tempo. E aí no nosso próximo encontro eu entro justamente neste ponto, ok? Então gostaria mais uma vez de agradecer a vocês por essa participação e hoje, sobretudo, uma participação bem efetiva. Que essas informações, que esses esclarecimentos possam auxiliá-los nesse processo de, sobretudo, busca de facilidade, de tranquilidade, de informação para nós conseguirmos cada vez mais despertar a nossa consciência.
Muita paz a todos vocês. Tenham um excelente final de semana de muitas energias e vibrações positivas. Que assim seja.